Eu quero compartilhar com você algo muito poderoso nesse vídeo de hoje, porque existem coisas que podem ser mais rápidas na sua vida, mas você está perdendo tempo, olhando para aquilo que não precisa. E eu quero te dar um recado muito importante. Antes de você assistir esse vídeo aí, curte, compartilhe esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai abençoar não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. Tem pessoas que estão o tempo inteiro buscando a próxima promessa de Deus para suas vidas. E a grande realidade é que quando você vai perceber, quando você vai olhar para as áreas da sua vida, quando você vai olhar para a sua trajetória, quando você percebe a sua caminhada, você vai sempre verificar que existem palavras, existem promessas que Deus já liberou sobre a sua vida e sobre a sua história. E sabe uma coisa muito interessante? Eu tenho o costume de fazer isso no meio dos treinamentos e também quando eu vou à igreja para ministrar para pessoas. Eu sempre costumo perguntar para as pessoas assim: existem promessas de Deus sobre a sua vida? E inevitavelmente 95% das pessoas levantam as mãos e se lembram que sobre a vida delas já existe uma promessa. Mas elas não se apegam a essas promessas, elas não fazem essas promessas acontecerem sobre as áreas da sua vida. Elas sempre estão em busca da próxima promessa. E elas vão de um culto para o outro procurando, buscando que Deus fale com elas novamente algo que elas gostariam de ouvir. Mas quando você vai verificar a sua vida, você percebe ali que já existem muitas palavras que Deus já liberou sobre a sua vida e sobre o seu destino. O que faz a diferença é você se lembrar dessas promessas, você cuidar dessas promessas. Isso são como sementes que você recebe e que você joga essa semente sobre a terra. À medida que você joga essa semente sobre a terra, agora você começa a cuidar dessas sementes. Você vai arar a terra, você vai preparar a terra, você vai regar essa terra a fim de que isso possa frutificar sobre as áreas da sua vida. Assim também são promessas que Deus liberou sobre a sua vida. Você precisa trabalhar diante daquilo que Deus falou sobre a sua história. É claro que eu sempre tenho a convicção, eu sempre tenho a clareza, eu sempre tenho uma compreensão muito nítida de que tudo aquilo que Deus fala para você é algo que Ele está confirmando que já fora colocado dentro de si mesmo. Então, quando você encontra essa promessa com a atitude, você passa a viver então coisas extraordinárias em Deus sobre as suas áreas. E isso leva você a um próximo nível. Isso leva você a produzir de uma maneira muito mais intensa. É quando a palavra de Deus ela fala sobre produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Eu entendo que o nível máximo de produtividade da sua vida, ele acontece quando você começa a trabalhar em cima daquilo que Deus planejou, em cima daquilo que Ele sonhou para você, aquilo que Ele mesmo desenhou para a sua vida e para a sua história. Então que hoje você possa fazer um exercício. Eu quero te convidar nesse exato momento a você parar aquilo que você está fazendo, a você dar atenção àquilo que Deus já prometeu sobre a sua vida. Pegue uma folha, comece a se escrever as coisas que Deus falou para a sua vida. Certo dia eu estava olhando para coisas, para palavras que eu recebi, e ao olhar para aquelas palavras eu fui me lembrando de coisas que foram ditas e que já foram cumpridas. Mas também eu comecei a verificar situações que Deus já falou, mas que eu entendo que eu preciso entrar com o meu processo de autorresponsabilidade e fazer com que aquelas palavras também possam se estabelecer, a fim de que elas não sejam apenas palavras lançadas ao vento, mas que elas sejam coisas concretas e que podem mudar sim para sempre o rumo da sua história. Então que você hoje possa buscar ser concreto, que você possa buscar ser racional nesse momento e trazer à existência tudo aquilo que Deus já falou, aquilo que Ele já prometeu sobre a sua vida. Pense nisso, porque é aquilo que eu sempre digo, a vida acontece na velocidade que você determina.